Muito bom. Então, agora o professor Brito fará Obrigado. as suas observações. Obrigado, Elizabeth. E obrigado pelo convite e a oportunidade de participar nessa discussão. Queria saudar aqui a presença dos ex-reitores, professor Zago, professor Goldenberg, também a presença do professor Celso Laffer, que foi presidente da FAPESP, e de vários colegas. Veja, o meu comentário aqui, quer dizer, o que eu queria dizer é que o livro... Não está pegando aqui? Tá sim. É que o livro do Musi, do Drogovic, tem uma quantidade enorme de informações e de desafios interessantíssimos nessa discussão sobre a autonomia. E, quer dizer, desde a parte em que capítulo onde eles descrevem a história da autonomia universitária e como em outros países ela é praticada, até um dos capítulos finais, onde tratam das possibilidades da autonomia. E eu queria aqui destacar alguns desses pontos, né? Quer dizer, eu acho que um primeiro elemento é que a ideia quer dizer, o mundo hoje está vivendo um momento em que... Eu estou dizendo o mundo porque eu estou querendo aumentar o problema. Estou querendo dizer que esse assunto de dificuldade com as universidades, com a ciência, com a pesquisa, não é um assunto só do Brasil, nem só de São Paulo. É um assunto do mundo. Aqueles de vocês que viajam aí para outros lugares já viram isso. Quer dizer, em todos os países, especialmente até naqueles que são mais tradicionais e avançados em ensino superior e pesquisa, tem uma pressão enorme sobre as universidades e sobre o sistema de pesquisa do seguinte tipo: a pressão é: nós, contribuintes, quer dizer, as pessoas que pagam imposto, queremos mais resultado disso. Certo? Nos Estados Unidos é desse jeito, na Alemanha é desse jeito, na França, na Itália, nos países nórdicos, em todo lugar essa pressão está ali. E eu queria conectar isso com a história que o Drugo e o Musi discutem ali nos capítulos iniciais sobre para que tem autonomia universitária. Certo? Porque do jeito que a gente viveu a história disso que a gente chama de autonomia aqui nas universidades paulistas, fica parecendo que a autonomia é uma coisa para a universidade fazer o que quiser e ter orçamento garantido. Mas não é desse jeito, né? Autonomia é uma coisa que a sociedade resolveu dar para as universidades para elas funcionarem direito, fazendo aquilo que a sociedade espera que as universidades façam. Então, vocês percebem que são duas maneiras diferentes de ver a autonomia. Se é uma coisa que você está olhando corporativamente, ou seja, não, nós estamos aqui garantidos, ou se é uma coisa, a autonomia nos obriga a uma missão para a sociedade. E eu acho que esse segundo é que é o que vale, porque, quer dizer, como eles contam ali, a autonomia veio das universidades originais, que não eram financiadas pelo imposto das pessoas, tá certo? Eram financiadas por quem ia lá na universidade, ou sei lá. Me faz lembrar uma vez eu fui a uma reunião de reitores ingleses e todos reclamando sobre autonomia com o ministro, e o ministro vira para eles num certo ponto, no intervalo, não foi ali on the record, e fala, well, if you want the autonomy used to have in the Middle Ages, you should prepare to have the same kind of budget you had in the Middle Ages. Tá certo? É diferente, quer dizer, na hora que é com o dinheiro do contribuinte, a responsabilidade aumenta bastante. Não é que derruba a autonomia, mas é uma autonomia com muitos condicionantes e com muitas expectativas, porque não, né? E faz sentido que seja assim. E aí, eu acho que essa história das expectativas é um dos
é um dos perigos, um dos incômodos que eu vejo e que o livro destaca em várias passagens sobre a autonomia, que é o seguinte: a sociedade e os seus representantes têm expectativas móveis sobre a universidade. Quer dizer, móveis no seguinte sentido: no mês em que sai no jornal o ranking das universidades mundiais, aí a expectativa da sociedade e dos seus representantes é: por que nós não temos uma universidade entre as 50 melhores, ou as 100 melhores, ou as 200 melhores, o número que for? Tem que ter mais pesquisa, a pesquisa tem que ter mais impacto, tem que não sei o quê. Aí passam uns meses, quando vem a notícia sobre o vestibular, aí a expectativa mudou. Aí tem que incluir mais gente, tem que ter mais estudantes na universidade. Para que tem tanta pesquisa? Os professores ficam... Vocês percebem que são coisas que, à medida que elas não são bem definidas, não são bem determinadas, são expectativas que exigem das universidades, especialmente daquelas universidades que têm um pouco mais de convicção sobre o que é uma boa universidade, exige delas uma mudança ao longo de um ano que nenhuma instituição consegue fazer. Você não consegue ser de fevereiro a abril bom em pesquisa, de abril a junho bom em inclusão de estudantes e ter muitos alunos, depois de maio a agosto bom em pagar salários excelentes, e depois... Quer dizer, não é desse jeito que funciona. A instituição precisa ter, ou precisa, eu acho, as boas universidades que nós temos no Brasil e aqui em São Paulo, eu acho que precisam, de alguma maneira, achar um caminho para recuperar aquela convicção interna sobre o que é uma boa universidade e o que boa universidade nós queremos fazer e o que será feito com essa autonomia. Só que é uma convicção interna, mas ela não pode ser estabelecida só internamente, porque ela é em relação com a sociedade, porque é quem está financiando tudo o que está acontecendo. Então, é complicado de fazer isso, mas é uma coisa que eu acho essencial, porque senão a gente vai ficar sempre sujeito a essa fluidez, a essas nuvens ali do qual é o objetivo da universidade. Sei lá, o Estatuto fala uma coisa, o Estatuto da USP fala bem ali quais são os objetivos, são bem... É até bonita a maneira como está no Estatuto da USP. Mas o representante do contribuinte não lê o Estatuto, ele é movido a outras coisas, a emprego para as pessoas, a paciente que tem que ser tratado no hospital, e os empresários vêm aqui e acham que a universidade é um resolvedor de problema para a indústria, de tal modo que a indústria não precisa ter engenheiro nem pesquisador e as universidades resolvem para eles antes deles saberem que tem um problema, de preferência. Tá certo? Então, é uma coisa... Vocês percebem que as expectativas são... É uma situação peculiar, né? Talvez ela seja, a gente não deve... Eu tento racionalizar isso pensando assim, a gente não deve ficar chateado com essas expectativas móveis, porque, de certa forma, essas expectativas de vários setores da sociedade que emergem em momentos diferentes sobre a universidade, eu acho que elas existem porque a sociedade tem muita consideração sobre a universidade. Não é porque tem pouco, é porque ela espera muito. Então, ela espera que atenda, ela olha um lugar da sociedade que parece que funciona mais ou menos, e eles querem tudo daquele lugar. Então, eu acho que a gente precisa pensar de que maneira fazer um esforço nas nossas universidades para conseguir redefinir ou lembrar qual é a definição desse compromisso da universidade com a sociedade, porque esse compromisso está fluido demais. Sei lá, umas pessoas falam, isso é fazer plano estratégico. Pode ser, é um pedaço disso, mas um pedaço também é comunicar com a sociedade, é contar sobre o que está acontecendo, é ter as informações de um jeito que a sociedade consiga entender. Coisas como... quer dizer, estar presente no debate no momento, como eu falei, o debate vai mudando o foco, né?
Nos meses é uma coisa, nos meses é outra, mas o que não pode é escorregar do jeito que as nossas universidades têm escorregado, acho eu, e não serem capazes de demonstrar melhor os seus resultados para a sociedade. Porque não é que não tem resultado, tem muito resultado, tá certo? Só que a gente não consegue contar, porque não consegue saber. Às vezes é tanto resultado. O André estava falando aqui sobre os ex-alunos. Então, muitas universidades do mundo têm lá no seu website um lugar onde tem a lista de todos os ex-alunos. As nossas têm? E conta quem que foi presidente da República, quem foi deputado, quem que não sei o quê. Raramente. Tá certo? Então, é chato, a gente não deve reclamar dos ex-alunos que eles não olham para a universidade, se a universidade não olha para eles e não também se orgulha deles e repete, daqui saíram tantos presidentes da República, tantos senadores, tantos banqueiros, tantos industriais, tantos professores e etc. Eu estava agora na FAPESP discutindo uma microversão disso com esses CEPIDs que nós temos, tá certo? E aí não tem nenhum deles que tenha no seu website a lista de todos os seus ex-alunos contando onde é que eles foram. Todo mundo fala, nós somos muito importante em formação de recursos humanos. Tá bom, onde é que foram as pessoas que vocês formaram? Onde é que elas estão trabalhando? O que elas estão fazendo? Isso aí é uma coisa que você vai em qualquer grupo de pesquisa de boas universidades internacionais, eles têm a lista de todos. Os alunos que tiraram doutorado em 1969, 70, 71, onde é que foram trabalhar, que empresa que fizeram, etc. Quer dizer, é um jeito de contar para a sociedade e de se relacionar com os ex-alunos. Ou então, quando você quer saber, uma coisa que eu sempre chatei o meu colega Ari Plonsky aqui, sobre quantas startups por ano são criadas pelos alunos da USP. Tá certo? Seria bom ter isso, e todo ano ter o mês em que sai a notícia que a USP faz uma cerimônia para contar. No ano passado foram 73, veja, esse número é bom mundialmente, não sei o quê. Mas a gente não fala disso, a gente só fala quando é atacado. Aí, quando você está atacado, já perdeu, porque você está defendendo. Na hora que você está falando para defender, você está na derrota, está no prejuízo. Então, várias dessas coisas sobre as universidades, eu acho que nós precisamos tratar de um jeito mais profissional para conseguir, aos poucos, recuperar essa capacidade da sociedade reconhecer, ou lembrar, ou adaptar o que ela deve esperar das nossas universidades. Para que mesmo que tem universidade? Tá certo? Para ressincronizar as ideias sobre isso, porque está muito... É muita dispersão demais, é uma coisa onde a gente que está dentro da universidade não consegue entender o que nós temos que fazer. Porque, como eu disse, vai mudando a cada momento. Essa capacidade do autoconhecimento institucional nos seus vários aspectos e a questão da discussão, que, de novo, volto ao início do que eu falei, do assunto do debate mundial, quer dizer, essa competição entre o utilitarismo da semana que vem e o longo prazo do conhecimento, da educação, etc. Quer dizer, como é que nós vamos fazer para defender com a sociedade brasileira ou com a sociedade paulista a ideia de que tem mais do que o semestre que vem. Tem o ano que vem, tem daqui a 10 anos, tem daqui a 20 anos. Porque, vocês vejam, fica essa coisa da moda do momento, né? Agora, por exemplo, entrou na moda, no mundo aí da tecnologia, o que foi? A inteligência artificial. Certo? Então, todo mundo agora puxa um report ali. Aqui está um report que diz que alguém tem que fazer alguma coisa. Então, alguém, em geral, é a FAPESP, é a USP, é a Unicamp, tá certo? Tem que ter a inteligência artificial. Mas não é uma coisa dessa que você resolve hoje e amanhã tem. Se hoje tem, e tem muita coisa em São Paulo e no Brasil sobre inteligência artificial, é porque em 1992 a FAPESP financiou o projeto do professor Salinas, que está aqui na primeira fila, sobre redes neurais. Não foi isso, Salinas? Quando redes neurais, era daquelas coisas que, quando você mostrava o título do projeto, todos os representantes do contribuinte e o contribuinte diziam: para que gastar dinheiro com um troço desse? Rede neural, para que vai servir uma coisa assim?
Tá certo? Bom, é desse jeito. Isso é que é o lugar da universidade, isso é que é o lugar de financiamento à pesquisa básica, porque as pessoas que foram educadas nas redes neurais do professor Salinas, de física e estatística, não sei o quê, é que educaram outros, falaram sobre o assunto, mantiveram um ciclo, uma conversação sobre isso, chegaram no aprendizado de máquina, no aprendizado profundo, na inteligência artificial. Quer dizer, nós estamos vendo hoje ali na FAPESP, estrangeiros que nós trouxemos como pós-doc há 6, 7 anos para trabalhar na USP, na Unicamp, na Unesp, são algumas das pessoas que estão criando pequenas empresas startups sobre inteligência artificial. Isso são as universidades que estão fazendo, não é, né? Não é que o governo chegou lá há 7 anos e falou, traz estrangeiro porque daqui a 7 anos vai precisar de inteligência artificial. Porque ninguém consegue saber essas coisas. Vocês podem anotar aí, daqui a uns anos vai estar todo mundo tirando relatório sobre quantum computing. Eu vi aqui a consultoria KPMG, a não sei o quê, o quantum computing, a coisa mais importante. E hoje, quando você vai querer defender um projeto de pesquisa sobre quantum computing, todo mundo fala, mas isso é uma coisa esquisita, isso não, o que vai dar, não sei o quê. Então, essa competição do curto prazo com o longo prazo, nós estamos escorregando nessa disputa. Mas, veja, nós não estamos escorregando sozinhos. Todas as universidades do mundo estão escorregando nisso. Tá certo? Como disse numa reunião que eu fui também outro dia com outros reitores, uma na Suíça, um reitor emérito de Michigan falou que o problema lá nos Estados Unidos é que antigamente eles pensavam, vamos levar o homem à Lua, e começava a fazer o circuitinho, a coisa, tentava, não dava certo, tentava, não dava certo, até que deu certo. Ele falou, não, agora aqui nos Estados Unidos o pessoal resolveu que quer comer a sobremesa antes de cozinhar o almoço. Tá certo? É o curto prazismo, tá certo? Você não tem, alguém vai providenciar o almoço para nós. Então, essa luta entre o curto prazo e o longo prazo, acho que faz parte muito fortemente, especialmente para as boas universidades envolvidas em pesquisa, em ciência e em boa educação. Então, estou falando da educação e da pesquisa, tá certo? Faz parte desse debate, porque a capacidade de educar bem os estudantes é a capacidade de educar, de criar um ambiente onde eles se eduquem, e não de a gente ensinar para eles coisa, tá certo? E ter uma lista de itens que supostamente eles aprenderam. Não é treinamento, é educação. Educação é uma coisa que a pessoa conquista, não é uma coisa que você dá para ela. Então, como é que você cria na universidade um ambiente onde os estudantes se sintam estimulados e animados de conviver com outros bons estudantes, conviver com professores e verem coisas novas e etc. Isso a gente precisa defender, a gente precisa aprender melhor, achar a maneira de defender perante a sociedade brasileira, a sociedade paulista. E uma das maneiras de fazer isso é contar das coisas do passado. Então, eu insisto de novo nessa coisa, a gente precisa conhecer o que nós fizemos. Contar, então, bom, foi assim, hoje o fulano da Poli fez a 99, porque ele veio aqui, fez o curso de cálculo, fez as listas de exercício, aprendeu o curso de física, mas não é porque ele usou a lei de Newton para fazer a 99, é porque a cabeça dele ficou mais esperta porque ele conviveu com essas coisas. Tá certo? Então, essa conexão difusa, nós precisamos achar um jeito de fazê-la mais visível para as pessoas. E o livro do Drugo e do Musi me levou a pensar em tudo isso. E esse capítulo final, especialmente dos desafios da autonomia, ele fala disso, porque ele fala da necessidade dessa capacidade de demonstrar e de planejar, de achar, de pensar como é que vai ser no futuro a nossa sociedade, não só a nossa universidade, a sociedade, o Estado de São Paulo e as universidades que tem no Estado de São Paulo. Então, eu termino reforçando que, olha, foi um trabalho legal que eles fizeram. Eu gostei muito de ler e de ver a conexão entre os dados e a história e a lembrança de vários dos episódios ali, de como se estabeleceu o regime de autonomia. E eu termino
insistindo no seguinte, que foi uma coisa que outro dia, no ano passado, num programa de televisão que eu tive que ir aí, apareceu. Quer dizer, as pessoas pegam o caso do que aconteceu com a USP e falam, isso aí é a prova de que não pode ter autonomia. Tá certo? Pessoas não muito bem intencionadas, acho eu. Ou que não entendem. A gente não deve assumir a intenção das pessoas, tá certo? Só as pessoas que não entendem, não conhecem a história. Mas, para mim, é o contrário, porque esse episódio da USP, da crise financeira da USP, é a demonstração de que a autonomia dá certo, porque a USP entrou no buraco por si e saiu do buraco por si. Tá certo? Não chegou num certo ponto, enquanto estava no buraco, e falou, governo, me dá o dinheiro aí. Não, falou, nós vamos resolver aqui, porque tem autonomia, tá certo? O professor Zago, que foi o reitor no período, fez das tripas coração para conseguir fazer o negócio dar certo. E o que eu achei mais interessante no episódio todo é que a comunidade da USP, principalmente os professores, entenderam e apoiaram e fizeram o que tinha que ser feito. Porque não teve nada que foi feito alegremente nesse período, que era coisa que você faz e chega em casa de noite e fala, hoje foi bom, não sei o quê. Tá certo? Foi, Zago? Tá certo? Não é. É o contrário, mas fez. Tinha que fazer e fez, e a USP está aqui hoje, e a USP está numa situação que é a melhor situação financeira das 3 universidades estaduais. Tá certo? Está indo a caminho de ter, outro dia, saiu na Veja, depois no jornal, a crise aqui está encaminhada, o negócio vai chegar em 80 e poucos % daqui a pouco. Porque você vai cada mês abaixo de 90%, quando acumula, no fim do ano está abaixo. Então, resolveu. Não quero dizer, e não estou dizendo nem que foi fácil, nem que foi simples, eu posso imaginar a dificuldade que foi fazer isso e a dificuldade que foi conviver com as consequências do que foi feito, mas é isso que é autonomia, tá certo? Então, autonomia é, você entra no buraco sozinho, você sai do buraco sozinho, e é o que a USP demonstrou para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira. E eu acho que o livro traz esse debate de uma maneira muito útil e muito interessante. Muito obrigado.